tudo bem? Estamos aí de novo para mais uma aula e hoje a gente fecha aquele bloco sobre ética, né? Hoje a gente vai finalizar aquelas ideias a respeito de Kant e como que a ética kantiana ela vai evoluir para a nossa ideia atual de direitos humanos, né, os direitos universais do homem. Isso não apareceu por acaso, né? Dá a impressão que essas coisas sempre estiveram por aí. Na verdade, não. Isso é uma coisa muito moderna, uma criação moderna, é uma evolução de todo um processo de reflexão sobre a ética que vem desde lá de Aristóteles, passou por Kant e teve um ponto importantíssimo em Kant até chegarmos ao momento que nós estamos hoje, né? Então, eu vou puxar a apresentação aqui. Vocês aguardem só um minutinho. Muito bem, pessoal. Na última aula, né, nós estávamos falando sobre como que o Kant ele começa a estruturar os elementos fundamentais daquilo que ele vai chamar de ética, né? E o que a gente deixou bem claro lá é que a questão de ser os princípios do próprio tipo de caráter para o Kant não é determinante de um comportamento ético, né? Não é porque a pessoa ela é, por exemplo, virtuosa que ela é necessariamente ética. Ela precisa ter a plena consciência do que ela está fazendo e ela precisa tomar decisões a respeito disso e ter a consciência de que ela está agindo em prol do bem comum e não em prol de um benefício individual, né? Daí aquela máxima kantiana que diz que para você saber se a atuação é verdadeiramente ética, você teria que pensar nela como um imperativo categórico, né? Pensar no seguinte: se todo mundo agir como eu, se isso for uma lei universal e se transformar num dever, e todo mundo agir como eu, o que acontecerá? Isso vai produzir o bem comum? Se não vai, né? Se vai trazer apenas um benefício individual, ou se todo mundo pudesse fazer tal coisa, isso causasse um tremendo caos, evidentemente isso não seria uma ação ética, né? Mas, a partir daí, muita coisa prosseguiu, tanto no que diz respeito à ética, quanto inclusive na própria ética kantiana, e é isso que a gente vai ver hoje. O que estava ao redor, né, desse conceito kantiano de ética? A gente vai ver que Kant ele não estava inventando isso sozinho, apenas analisando uma questão intelectual, mas ele estava envolvido em uma série de movimentos históricos ali e que o influenciaram grandemente e que inclusive influenciam hoje grandemente o mundo moderno e o que nós chamamos de direitos universais do homem ou os direitos humanos, né? E é esse o tema de hoje, é isso que nós vamos observar. Primeiramente, as influências de Kant, né? Como eu falei, ele não estava pensando sozinho apenas no exercício intelectual. Primeiro que ele já tinha uma influência do próprio Aristóteles e de tudo que a gente já tinha falado de ética na antiguidade. Mas segundo, pelo fato que ele também estava influenciado por três grandes correntes de pensamento da época. De um lado, tinha o racionalismo. O racionalismo é justamente aquela ideia de que a razão ela é fundamental, até mesmo sobre os sentidos, até mesmo sobre as emoções, para a gente conseguir entender o que está acontecendo e conseguir tomar decisões, né? O racionalismo já tinha começado com René Descartes, aquele mesmo da matemática, do gráfico cartesiano, e a ideia do penso logo existo, né? Então o racionalismo ele tem essa influência muito grande no período de Kant e é o que o leva, inclusive, a escrever a crítica da razão pura, tanto para encontrar os limites da razão, mas ao mesmo tempo para defender o uso da razão. Segundo o próprio iluminismo, Kant ele escreve, por exemplo, a Crítica da Razão Pura em 1781, 1789 a gente tem a Revolução Francesa, né? Então ele está grandemente influenciado pelo iluminismo e o iluminismo ele substitui, né, em termos de períodos históricos, ele vai substituir o Renascimento, que vem logo após a Idade Média,
Mas ele tem uma ideia similar. A diferença do iluminismo para o renascimento é que o renascimento ele olha para o mundo grego como uma inspiração para o que ele vai fazer no presente. Enquanto que o iluminismo ele olha para o futuro. Né? Ao invés de olhar para o passado, ele tem como principal referência aquilo que vai ser construído pela razão, aquilo que vai ser construído pela capacidade humana. Né? Então, o iluminismo ele tem um período de grande expectativa, de grande otimismo na capacidade de construção do mundo que está presente no interior do homem. Né? Então, o ser humano ele confia muito nele mesmo nesse período do iluminismo. E o Kant ele é um grande defensor do iluminismo. E o terceiro ponto aí é o esclarecimento. Né? O esclarecimento ele vem como uma corrente que é contrária ao obscurantismo. Naquela época de Kant, no século XVIII, ele considerava já a Idade Média como a Idade das Trevas, né? A Idade do obscurecimento. E, então o iluminismo ele é o contrário, é o século das luzes e também do esclarecimento. Então, daí a gente já percebe, por exemplo, a influência que tem em Kant dizer que a ética só faz sentido quando a gente tem consciência. Né? Por quê? Quando a gente tem consciência, a gente está esclarecido. A gente tem a visão do que nós estamos fazendo de uma maneira clara na nossa razão. É uma decisão racional, é uma decisão livre e é uma decisão esclarecida. Então, essas três correntes de pensamento da época, elas foram fundamentais para toda a filosofia que o Kant desenvolve a respeito da ética. E isso posto, né, toda essa conjuntura, ela vai criar um contraponto muito importante em Kant, que é a relação da ética versus a lei, e não ética em concordância com a lei. Não quer dizer que o sujeito ético ele vai ser uma pessoa contra a lei, ou que a pessoa da lei ela não vai ser ética. Não, não é nada disso. É que os princípios de uma não batem com os princípios da outra. A ética para Kant, ela tem três características muito importantes. Primeiro, ela é heterogênea, ou seja, as pessoas não são obrigadas a pensar igual. Elas não vão pensar igual, elas não vão tomar as mesmas decisões. Uma vez que elas vão internalizar os valores, elas vão aplicá-los de maneiras diferentes, porque elas não são iguais. Mas em compensação, o que elas vão fazer? Elas não vão ser obrigadas a agir de uma mesma maneira, mas elas vão aderir a um determinado modo de ação. Por quê? Por causa do uso racional. Né? Uma vez que elas compreendem da mesma maneira o problema, ainda que elas sejam diferentes, ainda que elas apliquem de maneiras diferentes, vai haver uma aderência. Elas são capazes de aderir a um movimento, aderir a uma lei, aderir a um determinado comportamento voluntariamente, livremente. Né? Esse é o terceiro princípio da ética. Para você ser ético, você tem que ser livre. Né? Esse é um ponto extremamente importante. Então, nós temos três elementos ali fundamentais na ética: a heterogeneidade, né? O fato de que ela não obriga as pessoas a serem da mesma forma e a se conformarem com uma determinada atitude. A aderência, as pessoas voluntariamente adotam uma linha de ação porque ela é a mais coerente. E livre, porque elas tomam a decisão de fazer isso, né, a partir da análise da situação. Em contraposição ao modo como Kant vê a lei, porque, primeiro, a lei ela é homogênea. É uma lei para todos e todos devem seguir. Né? Ainda que ela seja por motivos extremamente válidos, ela não precisa ser analisada, ela só precisa ser cumprida.
né? Que é o terceiro ponto ali, ela é servil. Mas o segundo ponto, ela é unilateral, ou seja, ela sempre vem de cima para baixo. Não são as pessoas que decidem a lei. A lei ela é decidida por alguém, por um grupo, por um governo, por alguma forma. E essa estrutura é que vai levar para o povo e para as pessoas o que deve ser feito. É primeiro decidido numa instância, depois levada para outra. Então ela é unilateral. Ela não tem um diálogo. E ela serviu porque ela clama pela obediência. Né? Ela vem e ela deve ser cumprida porque senão ela vai ter uma instância punitiva. Enquanto que na ética não tem. Né? A ética trabalha, portanto, com a consciência. E a lei, ela vai trabalhar com a obediência. Então, esse princípio vai fazer com que Kant diga que uma sociedade moderna, ela precisa ser uma sociedade ética. E não uma sociedade baseada apenas nos princípios da lei. Não que a lei seja errada. A lei não é errada. Até porque se ela é bem formulada, se ela é bem construída, ela não é errada. Ela deve ser seguida. Mas o que acontece? Onde que a gente vai ter o problema aí? É que ela também vai ser seguida, mas não vai ser refletida. Essa estrutura é que Kant é contrário. A lei, primeiro, a lei ela teria que ser algo construído em comunidade, em comum acordo e pensada por todos. Portanto, mesmo que uma lei seja boa, se ela não tiver esse princípio construtivo e coletivo, ela vai ser uma lei imposta. E contra essa imposição para Kant não é um problema, porque ela não traz o esclarecimento para as pessoas. Né? Então, nesse sentido, Kant ele vai se colocar contra a lei, em favor da ética. Ainda que as duas vão produzir os mesmos efeitos, mas há uma grande diferença. Ainda que o resultado seja igual da ética e da lei, o produto disso é diferente. O caminho percorrido é diferente. Né? E isso é fundamental para o Kant. E que fruto é esse? Né? E que resultado que é esse que vai aparecer? Bom, para Kant, uma sociedade justa e livre não deve possuir uma lei imposta de cima para baixo. E o primeiro fruto é esse. Ainda que a lei seja boa, se ela for imposta de cima para baixo, eu corro o risco de não ter uma sociedade justa e livre. Por quê? Porque uma vez que não haja esclarecimento, quando as pessoas não estiverem diante de fiscais da lei, elas podem simplesmente agir como quiserem. Se as próprias pessoas internalizarem os motivos daquela lei, os motivos que pedem para que ela age de tal e tal maneira, cada pessoa vai ser um legislador. Tá? Esse é um ponto extremamente importante. Cada pessoa vai se tornar um legislador individual da sociedade. Pelo esclarecimento, cada pessoa deve ser senhor de si e ter a sua própria lei. Opa, pera lá. Isso aí vai contra tudo que a gente tem falado até o momento. A ideia da ética não é a ideia de que cada um tem o seu próprio valor, de que cada um tem a sua própria regra, a sua própria lei. Mas aí Kant vai dizer exatamente isso, que cada pessoa deve ser senhor de si e ter sua própria lei. Mas então, se é assim, como é que Kant acredita que o iluminismo não vai cair numa guerra de todos contra todos robesiana? Se cada um tem a sua lei, se cada um tem a sua regra, como é que vai haver acordo? Quer dizer, quando calhar da sua lei convergir com a minha lei, tudo bem, mas quando de repente não bater, aí a gente resolve isso como? Né? A gente vai acabar caindo num mundo, numa guerra de todos contra todos. O homem vai virar o lobo do homem, que era o grande medo do Thomas Hobbes, quando ele propõe um contrato social. Né? Ele vai dizer, então, se cada um pode fazer o que quer, a gente vai ter um grande problema. Então vai chegar uma hora que essa guerra de todos contra todos vai ser absurda, e aí nós vamos ter
que fazer o quê? Ou o homem se destrói ou ele vai montar um contrato social. Aí chega Kant agora e vai dizer que a gente não precisa ter um contrato social e que basta deixar que cada um tenha a sua própria lei, tudo vai dar certo. Bom, Kant vem depois de Thomas Hobbes. Ele conhece toda essa história. E ele não é tão ingênuo a ponto de propor um estado de leis individuais sendo levadas para todos de maneira a gerar um mundo caótico e anárquico. Imagine, isso é o oposto do que Kant quer. Então, qual que é a ideia? O que resolve esse problema e impede a gente de cair numa situação caótica? A própria razão. É aí que entra a importância do racionalismo para Kant. Para ele, a razão é o fator que unifica a ética. De que maneira? Vamos lá. Primeiro, as pessoas seguem caminhos diferentes dentro da ética. Caminhos diferentes, seriam essas folhinhas aí. Mas eu tenho um único ramo central ali. Esse ramo central é o que unifica essas várias decisões diferentes. Ainda que a gente tenha pessoas que são senhoras de si, que criam suas próprias leis, ainda que cada lei seja diferente, elas vão se complementar a partir da diversidade que vai surgindo. Se todo mundo seguisse uma única lei, a gente não teria diversidade. Mas essa única lei, na verdade, está montando o quê? Uma constelação que vai formar uma única lei. Porque a diversidade construída individualmente, ela vai convergir numa mesma razão, porque a razão é o tronco da árvore. Esse princípio da ética é o mesmo princípio do conhecimento para o Kant. Né? É aquele negócio que ele fala, o mundo a gente não sabe como ele é. O que nos permite conhecer o mundo é o fato de que a gente organiza o mundo nas categorias ali, na estrutura da intuição do tempo e do espaço. Portanto, o tempo e espaço ele está dentro de nós, não fora de nós. Então, quando você olha o mundo, você não está vendo o mundo exatamente como ele é, como se você estivesse usando um óculos. Você está vendo o mundo todo organizado ali pela sua lente. Então, como você sabe que o mundo que você vê é o mesmo mundo que o outro está vendo? Pense, por exemplo, num daltônico. Uma pessoa está vendo a mesma coisa que o cara, só que o daltônico vê com cores diferentes. O azul ele vai ver verde e por aí tá. Como que eu sei então se cada um tem dentro de si o seu próprio tempo e o seu próprio espaço, como é que eles enxergam o mesmo mundo? Como é que eu sei que você está vendo a mesma que eu estou? Bom, primeiro porque o mundo fora de nós ele é o mesmo. Segundo, que o tempo e o espaço, embora sejam individuais, é o mesmo tempo e o mesmo espaço que a gente tem. Então, é como se ele tivesse sintonizado no mesmo tom. Então, naturalmente, quando a gente olha, a gente vê as mesmas coisas. É essa fiabilidade que o Kant deposita na razão, no tempo e no espaço, que ele também põe na razão. Ainda que cada um seja senhor de si e tenha a sua própria lei, nós compartilhamos a mesma razão. Os valores de dignidade, de respeito, de cuidado um do outro, de valor da vida, de honra, todas essas coisas, elas são compartilhadas pela nossa razão. Então, quando você toma uma decisão e você fala, eu vou criar as minhas próprias leis, bom, você pode criar suas próprias leis, mas você está seguindo a mesma razão que eu estou. E isso não é uma escolha sua e nem minha. Se eu tenho um determinado valor e você também tem um determinado valor, por mais que a lei que você criar seja diferente da minha, ela nunca vai estar tão longe assim que ela não possa gerar tolerância e convergência. Então, nesse sentido, nós poderíamos sim pensar numa relação que é a do bem comum. Se o bem comum ele está na base de toda a ética,
Em cada situação que eu pensar isto vai gerar o bem comum e o outro pensar isto vai gerar o bem comum, o resultado é que nós vamos chegar a regras de ação muito próximas uma da outra. Tá? É isso que impede que haja um caos. Porque qualquer pessoa racional, ao pensar a situação, ela vai acabar chegando em linhas de ações próximas umas das outras, como uma estrutura de árvore. Tá? É esse o contexto em que Kant observa e fala bem, aqui eu consigo impedir que haja um caos. Eu não preciso ter uma ordem de cima para baixo nos levando a agir. Ela pode ser construída como uma constelação, ela pode ser construída entre pares. E aí eu tenho que os princípios da ética kantiana. Esse tipo de ética não pode existir, primeiro, se não tiver liberdade. Não há base possível para a ética kantiana se não houver uma liberdade que oriente a organização disso tudo. As pessoas têm que poder escolher, elas têm que poder dizer não, elas têm que poder endossar uma lei de ação, uma regra de ação. Segundo, tem que ter igualdade. Se for de cima para baixo, não tem igualdade. Então eu vou ter uma lei impositiva, eu não vou ter consciência sendo desenvolvida. Eu preciso ter igualdade, porque se eu tenho uma mesma razão, igual para todos, com as mesmas condições para todos, eu vou conseguir ter aquela árvore de indivíduos livres, que são senhores de si, que criam suas próprias leis, que vivem em comunidade, e por viverem em comunidade e partilharem da mesma razão e dos mesmos valores, vai haver uma tolerância e não vai haver leis individuais tão divergentes assim. E é claro, eu preciso ter fraternidade. Cada pessoa faz parte de uma comunidade, fazendo parte de uma comunidade, se ela respeita essa comunidade, se ela entende que é parte dessa comunidade, por mais que ela seja senhora de si e crie suas próprias leis, ela sempre vai estar pensando no bem do todo. Ela vai querer o bem do todo. Não é só pensar, mas será que isso aqui vai ferir os outros? Não é apenas isso. Quer dizer, eu não quero que minha decisão fira os outros, porque os outros são meus iguais e eu vivo no meio deles. Então há uma fraternidade entre nós. Se não houver isso, aí realmente é melhor eu ter uma lei de cima para baixo. Então veja que a ética de Kant ela depende desses três valores: liberdade, igualdade e fraternidade. E olha só, a gente já ouviu isso, a gente já viu isso em algum lugar. De fato, como eu disse, Kant ele foi muito influenciado pela própria época dele. O conceito de igualdade ele é fundamental para a ética kantiana. Por quê? Porque existe uma adesão muito grande dele aos ideais da Revolução Francesa. Aqui a gente tem a pintura do Delacroix, né, que é a liberdade guiando, né, o povo. Né, e isso é o ideal fundamental da ética kantiana. Se eu não tenho a liberdade, se eu não tenho a igualdade, se eu não tenho a fraternidade, e aí eu pego e digo, sim, cada um vai ser senhor de si, ter sua própria lei, o resultado é um só. Aí eu vou cair na guerra de todos contra todos. Então há uma condição para essa ética kantiana acontecer sem gerar um caos. Eu tenho que ter liberdade, igualdade e fraternidade. Eu tenho que viver entre pessoas iguais. Iguais não porque pensem igual a mim, senão não haveria tolerância, necessidade de tolerância. Não é porque as pessoas pensem igual a mim. É porque nós compartilhamos da mesma razão e dos mesmos valores, embora sejamos diferentes. Então, olha só, essa sutileza de Kant e de todo o iluminismo, ela é a base para se falar em direitos humanos. Vamos pensar que assim a gente fala que a nossa república ela é muito baseada na democracia ateniense, mas na verdade não. A democracia ateniense ela era uma democracia sectarista. Né? Você tinha que ser homem, você tinha que ter acima de 25 anos, você tinha que ter nascido em Atenas, você tinha que ter propriedade privada
Para você poder ser um cidadão, você não podia ser mulher, você não podia ser criança, enfim, havia uma série de restrições para dizer, este cara é um cidadão. Então a democracia, ela era uma democracia segmentada. A ideia de que todas as pessoas são iguais entre pares ali, isso é uma ideia muito nova. Ela vai aparecer lá no final, no século XVIII, XIX e XX, e ainda está em processo de evolução. Até então se falava em direitos do cidadão e tinha uma série de pré-requisitos para se chamar alguém de cidadão. A ideia de cidadão do mundo, ela é uma ideia que ela vai aparecer no século XVIII. Rousseau, ele vai ser um grande influenciador disso, assim como da Revolução Francesa. E Immanuel Kant, ele vai ser um dos grandes defensores e formuladores de uma ética dos direitos humanos. Isso é fundamental. Tudo isso que a gente falou sobre Kant é a base para tudo que se fala hoje sobre os direitos humanos. Uma ideia, um fato extremamente importante, tá? Para Kant, os direitos humanos, eles estariam acima de direitos de classe. Por quê? Porque a ética, ela tem que estar acima de um segmento social, qualquer que seja. Porque se a ética existe apenas dentro daquele segmento, então ela não vai existir no outro, vai ser diferente no outro, e eu não vou reconhecer a igualdade desse. Então veja, não pode haver uma separação de classes e se falar em direitos humanos dentro de cada classe de maneira individualizada. Não. Os direitos humanos eles têm que estar acima dos direitos de classe, assim como a ética tem que estar acima de grupos sociais individualizados. Se ela for, cada grupo tem a sua ética, então nós vamos cair naquela guerra de todos contra todos. A minha ética versus a sua ética. A ética do meu grupo versus a ética do seu grupo. E aí a coisa vai degringolar num estado de caos. Né? Daí a importância dessa visão de Kant de que os direitos humanos eles estão acima dos direitos de classe, eles estão acima de grupos sociais específicos, grupos monárquicos, grupos burgueses. Não, o direito humano tem que estar acima de tudo, ele tem que estar englobando a vida humana, né, em sua totalidade. O homem, ele deixa de ser segmentado e ele se torna cosmopolita, pertencente ao mundo. A ideia de cosmo, né? Cosmo é aquela ideia do todo ordenado. E Kant ele lança essa ideia de que uma coisa é eu ser um homem de um lugar, de uma cidade, de uma região, mas ao mesmo tempo que eu estou numa região, que eu vivo num determinado lugar e sou um cidadão dali, eu também sou um homem cosmopolita. Eu sou um cidadão do mundo, eu sou um humano. E enquanto humano, todos os homens do planeta são iguais a mim. Então, há uma ética universal entre nós. Porque todos nós somos racionais, todos nós temos ali uma razão com os seus limites, todos nós temos uma capacidade de conhecer o mundo da mesma maneira. E, portanto, todos nós podemos ter esclarecimento e podemos dialogar dentro daquela árvore, né, comportamental que tem a razão como base para entender o mundo e as ações humanas. A ética kantiana ela marca o início de um longo processo de combate aos preconceitos e aos sectarismos sociais. Que, óbvio, não conseguimos ainda resolver esse problema. A ética ela continua sendo ética de grupos, né? A gente vê, por exemplo, códigos de conduta, ética empresarial, ética clínica, ética médica, ética, e como se cada grupo tivesse a sua ética. Isso, sem sombra de dúvida, não é a ética kantiana. Pode-se falar em ética localizada,
E aí eu vou falar de morais, de normas, de regulamentações, mas num âmbito maior e global, tudo isso tem que caber dentro daquele princípio de que eu tenho uma ética baseada na liberdade, igualdade e fraternidade. Se eu perco isso, eu vou estar falando realmente de grupos éticos isolados, né? E aí eu vou ter problemas quando eu tenho uma abertura entre essas comunidades. Porque aí esses parâmetros éticos, inevitavelmente, eles vão se chocar. E aí a gente pode, de fato, cair numa guerra de todos contra todos, que é o que Kant não queria, certo? Bom, pessoal, é isso. Né? Até a próxima. Vocês viram que o deck aqui ele já fechou, antes mesmo de eu ler o que estava escrito. Né? Esse programinha, vocês viram que tinha algumas partes ali que a acentuação estava meio bagunçada. Porque esse é um programa que ele está em caráter experimental. Deve ter tipo uns 10 anos que ele está em caráter experimental. Eu ainda não consegui usar ele 100% até hoje. Mas eu achei ele bacaninho. Eu sempre gosto de testar umas coisas diferentes aí. E resolvi testar ele com vocês hoje. Beleza, gente? E aí a gente se encontra naquela videoconferência, no chat para tirar mais dúvidas, para continuar discutindo um pouquinho a questão. Ok, gente? Até a próxima.